Pensa comigo, o que é a fé? Um sentimento vago? Um refúgio emocional? Ou será um poder oculto que desperta em nós forças adormecidas, capazes de mover montanhas invisíveis? Hoje, vamos refletir sobre um dos maiores mistérios da alma humana, a fé que gera esperança e que transforma em caridade. Mas atenção, não é qualquer fé. Estamos falando daquela que nasce no centro do espírito, que resiste ao desespero, que se recusa a morrer, mesmo quando tudo parece perdido. Porque existe uma fé que sobrevive ao luto, à injustiça, à traição. E é essa fé que você vai reencontrar agora. Neste vídeo, vamos juntos atravessar esse território espiritual com coragem. Não como espectadores, mas como viajantes em transformação. A fé é mãe, mas ela também exige maturidade. Se permita ouvir até o fim. Se essa mensagem tocar algo em você, comente aqui embaixo, o que ainda mantém sua fé viva? Se inscreva no canal e vire membro também, tendo acesso a vídeos exclusivos e a nossa reunião mensal de debate sobre temas da doutrina espírita. Porque juntos, vamos despertar uma força que o mundo esqueceu. De hoje, falando de fé, de esperança, de caridade, nós estamos falando de 3 pilares do nosso maior equilíbrio, de tudo aquilo que nós podemos fazer, dentro ou fora da casa espírita, e muitas vezes não conseguimos, porque a nossa fé titubeia, porque a nossa esperança esmorece, e porque a nossa caridade não vai muito longe. Conheci muitas pessoas ao longo dos anos que, beneficiadas pelo centro espírita que o coração tinha escolhido, foram depois convidadas ao trabalho. E aí as desculpas costumavam surgir. Isso não mudou. O que não nasce no nosso coração, na verdade, não existe. É pura ilusão. Mas ainda há muita gente que, depois de receber o retorno do equilíbrio às suas dificuldades, se recusa a considerar aquela casa como sua e realizar um trabalho no bem. Há 2 histórias muito antigas que o espírito Valério contou através de Chico Xavier. A primeira de uma menina pequena que pediu ao pai que explicasse a ela o que era ter fé. E o pai passou dias pensando como ensinaria a filha ainda pequena o significado disso. Havia um porão na casa. Ele desceu, chamou pela menina, não acendeu a luz do porão e perguntou a ela, que era a parte de cima da casa: minha filha, você pode me ver? E ela disse: não, papai. Você pode escutar a minha voz? Posso, papai. Então, pense que eu estou aqui embaixo e se jogue, porque aqui embaixo eu vou amparar você. E a menina, confiando no pai, sem pensar 2 vezes, se jogou. O pai a segurou lá embaixo, no porão, onde ele estava, acendeu a pequena luz e disse a ela: você vê? Isso é ter fé. É muitas vezes se lançar no abismo escuro, sabendo que as forças do amor e da luz vão segurar você. Foi a maneira que ele encontrou, e que Valério conta uma história real de como aquele pai fez a filha entender que não importava o que aconteceria ao longo da sua existência, ela sempre poderia contar com Deus, que é como chamamos essa força, que sempre nos ampara, às vezes no último minuto da nossa grande necessidade. E é claro, quando nós falamos de esperança, estamos falando daquilo que nós podemos dirigir ao outro para que, ajudado, ele se torne melhor. Valério também contava a história de um homem que, tão atormentado pela profunda necessidade material da sua vida, morava numa casa muito humilde, sozinho, uma casa que era quase uma tapera de madeira simples, num país do exterior. E, certo dia, revoltado porque sua vida não melhorava, ele pensou consigo: eu vou embora, eu vou deixar tudo para trás, porque há 2 anos eu só como batatas. É a única coisa que a minha condição material pode comprar. E eu estou farto disso. Eu vou sair pelo mundo tentando encontrar algo melhor para mim. E assim ele fez.
fechou a porta de casa, não na intenção de voltar, mas de fugir mesmo, e foi embora. Passam-se os anos, 2 anos exatamente. Ele volta, porque nada dera certo para ele. Vai se aproximando da antiga casa. Um vizinho um pouco distante havia tomado conta da casa para ele. Mas a casa estava mais destroçada do que 2 anos antes, pela falta de cuidado. O vizinho não tinha permitido nenhuma invasão, mas não cuidava da casa. Quando ele vai se aproximando, havia um pequeno porão com basculhante embaixo da casa. E ele vai se aproximando para abrir a porta da casa, quando escuta um choro melancólico, tristonho, enorme. E ele, surpreso, vai chegando, atravessando o gramado e pensando: isso meu vizinho não contou. Alguém invadiu a casa, porque eu estou me aproximando do porão e estou escutando alguém chorar. Quando ele colocou o rosto no vidro do vasculhante, havia um homem magérrimo, pele e osso, que morava ali embaixo. Entre trapos, ele estava absolutamente desprovido de qualquer auxílio. E, não se identificando como dono daquela casa acima, ele perguntou: meu amigo, por que você está chorando? E o homem disse a ele: porque eu sou o mais desgraçado dos seres que Deus criou. Não diga isso. Se lembrou que 2 anos antes era ele que afirmava isso para si mesmo e saiu procurando o que acabou não encontrando. Não diga isso. Não é possível que não haja uma solução para você. Eu não tenho solução. Porque imagine o senhor que há 2 anos o homem que morava aqui em cima foi embora. E desde então eu passo uma fome terrível. Estou paralisado, minhas pernas não funcionam, ninguém sabe que eu moro aqui. Mas então por que você está chorando tanto? Porque ele só comia batatas. Ora, mas ele só comia batatas sem se identificar. Ele falou: ele era muito infeliz, fez muito bem de ter ido embora. Mas acontece que eu me alimentava das cascas das batatas que ele jogava aqui por dentro do vasculhante do porão. E a história de Valério termina assim. A nos lembrar que quando nós nos queixamos e choramos e reclamamos, nos esquecemos de que há pessoas que vivem muito mais necessitadas do que nós. E o importante é que nós possamos, através da prática do bem, auxiliá-los. Mas em quantos lugares as pessoas realmente necessitadas sofrem preconceito e não são aceitas? Até mesmo dentro das casas que preceituam religiões e as palavras de Jesus. Eu fico imaginando quantas vezes terá sido Jesus afastado, expulso de determinadas escadas, de determinadas portas, porque é claro que a sua figura ímpar atraía a necessidade. Atraía o desesperado, o triste, o louco, aquele que queria ser curado, aquele que queria ser ouvido e ouvir. E claro que muitas vezes terá ele e seus discípulos se instalado em algum lugar onde as pessoas não queriam que ele estivesse. A mesma coisa, aliás, o pensamento de Judas era esse. Judas simplesmente via a tarefa de Jesus de forma diferenciada. Ele achava que tudo podia ser resolvido e Jesus tinha vindo para a matéria, tinha vindo para a terra, enfim. E quando caminhavam, Judas sempre, como os espíritos, tentava fazer com que Jesus andasse mais depressa para chegar ao templo, antes que o templo se fechasse. E pudesse, então, Jesus subir as escadas e falar de caridade, de esperança, de fé.
Mas o público que Judas queria era um público imenso, era um público inimaginável. E certa feita, os dois caminhavam um pouco à frente dos outros discípulos e, para a tristeza de Judas, quando passam num beco, uma mulher caída, leprosa, tinha sido jogada no fundo do beco pela família, para morrer ali, sozinha. Jesus estaca, para, olha para o beco. Judas já se desesperou, porque viu que Jesus ia entrar no beco e ia ajudar aquela mulher. Eles iam perder tempo. O templo estava para se fechar. Os últimos animais sacrificados estavam sendo afastados com vassouras, os incensos retirados do chão, vinham as faxineiras para limpar tudo dentro do templo para que ele fosse fechado para o dia seguinte. E o pavor de Judas era que Jesus perdesse aquele momento de falar nas escadas. Mas Jesus, sem uma palavra, entra no beco, vai até aquela mulher. Ela estava chagada pela lepra, com feridas abertas em todo o corpo. Sem uma palavra, ao ver aquela necessidade absoluta, Jesus começa a chorar. E conta aos amigos espirituais que suas lágrimas caíam sobre os pés daquela mulher, sobre os seus tornozelos. E, para surpresa imensa da mulher, à medida que as lágrimas de Jesus caíam, a lepra ia desaparecendo. Sem uma palavra, ao vê-la limpa da lepra, Jesus se ergue, vai até Judas e diz a ele: agora podemos seguir o caminho até o templo. Obviamente, Judas já estava num amor tremendo, porque as portas do templo tinham se fechado. Naquele dia, não havia mais público e Jesus não falaria. E a frustração de Judas era imensa, sem imaginar que a caridade de Jesus tinha sido curar aquela mulher. Passam-se os dias, Jesus é levado a julgamento junto com Barrabás. E, para surpresa dos próprios discípulos, entre as mulheres que estavam à frente, gritando o nome de Jesus, lá estava aquela mulher que Jesus, naquele dia, havia curado da lepra. Era a mãe de Barrabás. E eu, quando escutei essa história, tive certeza absoluta que o acaso não apareceu nessa história. Jesus sabia quem ela era quando entrou naquele beco para curá-la. Ele sabia que dias depois, ao lado do filho dela, estaria confrontado pela multidão, que Judas queria tanto que fosse, na verdade, que Jesus fosse apresentado a um número muito grande de pessoas. E é claro, Jesus a cura sem nada pedir em troca, para encontrá-la depois, timidamente, gritando o nome dele, mesmo sabendo que o outro era o seu filho. Mas era um assassino, era um ladrão, quanto mais. Ela sabia disso. E, em generosidade, pela bênção que havia recebido da cura, ela é uma das mulheres que grita o nome de Jesus para que ele fosse libertado. Em todos os momentos da vida de Jesus, ensinamentos existem. Ele apresenta-se na cruz ao lado de Dimas e de Gestas, o mau ladrão. Ele diz a Dimas: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Dimas lhe disse naquela hora: Senhor, lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. O outro nem sequer pensava nisso, porque ainda estava sob uma vibração diferenciada. O que acontece quando chegamos à doutrina espírita, seja pelo amor, pela dor, por família, que nos faz ir até lá, é que
nós passamos a ver a vida de uma forma muito diversa e altamente positiva. Nós percebemos que a nossa fé é construtiva, que a nossa esperança mantém a nossa vida física, o nosso tônus vital, quando a medicina talvez já nos tenha desenganado ou nós temos dificuldades de saúde imensas que os próprios médicos não conseguem explicar. Mas, se nós seguirmos, se algo em nós não desiste, nós vamos renovando esse tônus vital e aumentando-o. Amigos espirituais costumam dizer que há pessoas que determinam para si mesmos um determinado período de vida. E que nós não devemos fazer isso. Porque o dia da hora só o Pai sabe. E, muitas vezes, mentalizando uma vida longa na Terra, nós a promovemos para nós. E quanto mais tempo ficarmos aqui, mais nós solucionaremos as nossas questões. Se nós pudéssemos resolver as coisas fora da matéria, não teríamos mergulhado mais uma vez na matéria. Há pessoas que nós temos que encontrar aqui, há situações que nós temos que encontrar aqui. Por isso, quando o Evangelho nos fala, fé, mãe da esperança e da caridade, coloca para nós a primeira condição, acreditar. Acreditar em nós mesmos, em toda a vida que nos cerca, naqueles em quem confiamos, naqueles em quem com quem vamos construir uma nova confiança. Eu estava me lembrando aqui com o Fernando de seu Jerônimo Candinho. Eu o conheci pessoalmente, tive esse privilégio. Éramos jovens, tão meninos ainda, e costumávamos ir a Palmelo para acampar em determinadas épocas. Levávamos nossas barracas, as meninas de um lado, os meninos de outro. Não se esqueça que eu sou do final da década de 50. A verdade é que ele nos dava a honra de sentar-se em torno da fogueira, de contar histórias maravilhosas, que nunca nos esquecemos. Histórias de quem nunca tinha deixado de auxiliar, de esperar, de acreditar. Nós ficávamos boquiabertos com as histórias, com ele ser idoso, porque nós tínhamos 16, 17 anos, e ter um brilho de 15 anos no seu olhar. E quando ele ficava cansado, dizia boa noite a todos nós, levantava-se, e como que faltava na nossa noite uma estrela. Alguém que com toda a suavidade, com toda a calma e simplicidade, nos contava histórias incríveis de curas inacreditáveis, de processos que os espíritos tinham conseguido realizar nas pessoas encarnadas, quando se juntavam as forças. Ouvi o Dr. Bezerra de Menezes dizer na comunhão, muitas vezes, que existem 3 elementos para que nós consigamos o que nós quisermos. Principalmente a cura do corpo físico, das nossas mazelas espirituais, das nossas dificuldades mais íntimas, mais cheias de emoção, do nosso psiquismo. Ele dizia que dos laboratórios do infinito vinham energias extraordinárias, que eles, os espíritos amigos, traziam para todos os lugares necessitados. Mas não valia só isso. Era preciso que essas energias dos laboratórios do mais alto se juntassem às forças da natureza. Então, os espíritos, nos antigos trabalhos físico-espirituais, hoje, aliás, nos antigos trabalhos de cura, hoje chamados de tratamento físico-espiritual, e foi muito correto que se mudasse o nome, porque quando você falava trabalho de cura, o que você estava prometendo? Que a pessoa ia ficar curada. E nem sempre acontecia, até por vontade do próprio espírito, antes de vir à Terra. Então, o Dr. Bezerra dizia que essas energias profundas dos laboratórios da espiritualidade se juntavam às forças das árvores, das flores, das sementes, e havia um terceiro elemento,
E o doutor Bezerra de Menezes, muito sincero, dizia que aí é que às vezes complicava. Porque o terceiro elemento éramos nós. Éramos nós que queríamos encontrar a cura. Éramos nós que achávamos injusto estarmos enfermos. Éramos nós que queríamos ser curados de todo jeito. E aí, muitas vezes, o tratamento ficava incompleto. Porque quando eles chegavam com essas forças fantásticas e colocavam sobre a pessoa e protegiam seus órgãos internos, e ela saía dali boa, na semana seguinte, até o próximo trabalho, ela entrava em contato com tantas energias, com tantas vibrações, com tantos comentários, com tanta falta de carinho dos seus próprios familiares e até dos profissionais que tratavam dela, que uma semana depois ela voltava para o trabalho espiritual doente novamente. Só isso já nos faz pensar que tudo está dentro de nós. Tudo começa e termina em nós. Jesus sabia tanto disso que disse: vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço, e ainda mais. E nós não conseguimos chegar nem perto de qualquer coisa que Jesus tenha feito. A qualquer situação difícil, já perdemos a nossa esperança, já dizemos: ah, meu Deus, mas eu assisti palestra ontem, eu tomei passe, eu fiz tratamento, como que agora eu não estou conseguindo o que eu quero? Uma vez o doutor Bezerra de Menezes me disse que para muitos de nós a velhice chegaria, porque nós tínhamos pedido um longo tempo na Terra, mas que era preciso viver esta velhice sem queixas, sem lágrimas. É complicado demais. Porque às vezes não somos caridosos com nós mesmos, com nossos pais, com aqueles que nos receberam, com a família que nos acolheu. E os anos de pandemia trouxeram muitas realidades assim. Famílias que ficaram obrigatoriamente unidas dentro de um teto e que perceberam que não eram nada daquilo que a sua ilusão fazia crer. Por isso, estes anos que vieram depois, como esse de 2024, estão sendo tão difíceis para o nosso entendimento. Por isso, infelizmente, tantos trabalhadores, e falo da doutrina espírita, estão desanimando e desistindo. Estão agindo como se fossem voluntários, como se pudessem escolher. Hoje eu vou à casa espírita realizar o meu trabalho, nas próximas semanas eu não quero ir. Eu confesso a vocês que eu tenho inveja. Tenho um pouco de inveja de quem faz isso. Porque nunca consegui. Os amigos espirituais logo me recordam de que estamos aqui todos para realmente mudar o nosso destino. Se não fosse assim, não viríamos. E é a 1000ª vez que nós voltamos. Estamos comprometidos com o presente e com o futuro. Não adianta sonhar com o terceiro milênio se nós não construímos em nós um homem novo, deixando para trás aquele homem velho de que os pioneiros da doutrina espírita falavam. Na nossa hora amarga, nós podemos medir a nossa fé. E é na hora amarga que nós mesmos pedimos no espaço, que nós determinamos quanto de bem nós temos no nosso coração. Caridade, que o teu nome ressoe, pleno de amor profundo. E por tudo que fazes nesse mundo, Deus te guarde e abençoe. Dizem os Espíritos através de Chico Xavier. Colocando no nosso caminho simplesmente o doar-se. Mas é claro que se aquela roupa, por exemplo, está há 2 anos no seu armário sem que você use, não se iluda, você não vai usar nunca mais. E é fácil doar o que não cabe mais em nós, o que virou um dinossauro na nossa vida, na nossa casa, mas aquilo que nos faltará, isso é complicado. E é aí que surge a nossa vontade de reciclar a nossa existência,
de quando um dirigente convida uma plateia ao voluntariado positivo, nobre, seja nossa uma das mãos que se erga. E cuidado, quando eu tinha 16 anos, faltou um orador na prece dos suicidas da comunhão. Eram 15 minutos para falar. E o seu Mário, presidente, perguntou: alguém gostaria de substituir o orador que faltou? Eu levantei o dedo. Fui até a frente, falei por 15 minutos, sem me lembrar até hoje o que foi que eu falei, e nunca mais deixei de falar. Naquele momento, eu imaginei que seria só aquilo, mas havia uma responsabilidade maior. Para todos nós, não importa o nosso campo de trabalho, existe a responsabilidade maior. E olha, a única pessoa da minha família que não foi espírita fui eu. Eu era católica e no setor militar onde eu morava, ajudava o Frei Osório, capelão militar, a passar nas casas e pegar o quilo de alimento que depois se doava. Só que quando eu tinha 11 anos, vi meu avô, que tinha morrido quando eu tinha 7. E toda feliz fui contar para ele. Naquela época, a igreja não era como hoje. E ele considerou que era o demônio que tomava a forma de homem. Eu não me conformei, porque aquele homem que me aparecia só falava coisas boas para mim. E foi aí que eu deixei a igreja. Eu tinha sido batizada, tinha feito primeira comunhão, quase cheguei a fazer o que vem depois da primeira comunhão, que é, meu Deus, não, que catecismo? Eu sabia catecismo de trás para frente. Ser crismada. Mas aí era com 15 anos. Com 15 anos, cheguei à comunhão espírita. Meus amigos, não adianta simplesmente falar. Se nós não sairmos de nós na direção de quem mais precisa. É fácil ajudar quem amamos. É fácil ajudar quem não vai criar nenhuma dificuldade para nós. Isso não é caridade. Caridade é quando você sai de si mesmo, quando você podia estar fazendo qualquer outra coisa, quando você podia estar descansando no seu final de semana. E você vai na direção daquele que não tem nada, para quem uma palavra sua, um suspiro, um abraço é um tesouro. Por isso, nas nossas orifícias, pensemos o que está nos faltando. Se é fé, se é esperança, se é fazer o bem. Emmanuel dizia através de Chico, o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. O único. Por isso, reciclemos nossa vida. Vamos em busca de tudo que pode nos ajudar. Aqui um dia, fora da matéria, na chamada morte física, sejamos convidados a contar nossa história na verdadeira existência. E com felicidade diremos que fizemos tudo o que era possível para nos transformar, transformando a vida em torno de nós. Primeiro, sejamos bons, dizia seu Eurípides de Bassanufo. Depois, seremos felizes. Eu desejo mais, nesse pequeno bate-papo, que nós temos nos conscientizado, que não basta ler, estudar, é preciso simplesmente fazer. Aquilo que nós não fizemos em tantas existências equivocadas, é preciso fazer. Os espíritos dizem que muitos de nós, os espíritas de hoje, estávamos na época do Cristo na Terra e ouvimos de sua boca o sermão da montanha. E nada fizemos, porque estamos aqui mais uma vez. Que dessa vez seja decisiva, definitiva a nossa caminhada e o nosso amor. Agora que atravessamos juntos essa reflexão, você percebe? A fé verdadeira não nasce da certeza. Ela nasce da necessidade. Ela aparece quando tudo falta, menos Deus. A fé que move, que sustenta,
que transforma, não é a fé que pede. É a fé que confia. Ela gera esperança como quem vê luz em plena noite. Ela gera caridade como quem ama mesmo sem garantias. Essa é a fé que o Cristo nos ensinou. Uma fé que faz o bem mesmo em silêncio. Uma fé que cura feridas invisíveis. Uma fé que nos torna fortes, mesmo de joelhos. Leve isso com você. A fé que permanece é a fé que cria caminho onde só havia abismo. Se essa mensagem te tocou, compartilha com alguém que perdeu a esperança. Deixa nos comentários o que ficou no seu coração. Se inscreva no canal e vire membro também, tendo acesso a vídeos exclusivos e a nossa reunião mensal de debate sobre temas da doutrina espírita. E continue conosco nessa jornada de despertar espiritual. Você não precisa ver tudo agora. Só precisa acreditar um pouco mais.